história triste e revoltante. A gente vai falar sobre a tristeza, gente, de uma família inteira. É do senhor Valdir Teixeira, de 50 anos. Ele foi atropelado e morto. O homem corria no acostamento de uma rodovia lá em Mairiporã, na Grande São Paulo, quando foi atingido por um carro de um motorista alcoolizado. Depois de prestar depoimento, o acusado foi liberado e está tranquilo em casa, enquanto a família, destruída. A repórter Carla Lopes tem os detalhes agora desse caso. Põe na tela. Uma família desolada. A mãe e os 3 filhos ainda choram a falta de Valdir. Os filhos tentam consolar a mãe. Glaciana tem 41 anos e sofre de uma doença inflamatória autoimune que lhe tirou o movimento das pernas. A rotina de cuidados com a mulher na cadeira de rodas era uma das tarefas do marido. Era ele que cuidava da família. Era ele. Era ele para tudo, tudo. O meu amor, que me zelava, que me cuidava, que fazia tudo para tudo. Valdir Teixeira, de 50 anos, era comerciante, dono de um açougue. Mas gostava mesmo era de correr em maratonas. Nos últimos 5 anos, acumulou fotos e muitas medalhas nas competições para o orgulho do filho. Todo dia a gente ia. A gente acordava às 7 da manhã, 8 horas. Quando não dava para ele ir de manhã, a gente ia de tarde, porque ele tinha que ir trabalhar. Não tinha um dia que ele não fosse correr. E se ele fosse, ele recuperava tudo no outro. No domingo passado, a paixão pelo esporte teve um fim trágico. Como fazia quase todos os dias, o Valdir veio até esta rodovia correr no acostamento. Quando ele passou por aquela curva, mais ou menos na altura deste ponto de ônibus, foi atropelado em cheio por um veículo. Com o forte impacto, a vítima morreu no local. Felipe Calori Aguiar, de 21 anos, é um motorista acusado de ter atropelado Valdir. Ele foi detido em flagrante e levado para a delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava sob a influência de álcool e não prestou pronto e integral socorro à vítima, já que não chamou pelo resgate. Ainda assim, um dia após a detenção, Felipe foi solto por ordem da Justiça. Teve a liberdade provisória decretada e não precisou pagar fiança. No mesmo dia, o corpo de Valdir era enterrado, lembra a mulher da vítima. A gente estava enterrando ele, quando o caixão dele estava baixando ali, naquele buraco, naquela cova, sendo enterrado. Na hora em que ele era sepultado, o que fizeram com o homem que foi preso, acusado de ter atropelado? Foi solto, foi liberado, não pagou nem fiança. Saiu, foi para casa do seio da família dele. Enquanto isso, nas redes sociais, o motorista acusado de matar o Valdir aparece em fotos e vídeos bebendo com os amigos. A família resta a tristeza e a angústia de ter que aguardar por justiça. Tem que ser feita justiça, porque uma pessoa que tira a vida de outra pessoa não tem que ter mais vida também. Agora ele tem 22 anos de idade, tem uma vida toda pela frente, né? Se for uma pessoa que tem uma índole boa, ela vai ter essa consciência, né, de culpa para sempre, mas se não for, vai cometer outras vezes e vai continuar acabando com a vida de outras famílias. Exatamente, gente. Quando que essa lei de trânsito aqui do nosso país vai mudar? Quantos casos a gente não mostra todos os dias no Primeiro Impacto de motoristas irresponsáveis, alcoolizados, que matam, saem pela porta da frente e fica por isso mesmo. Tivemos casos de grande repercussão aqui em São Paulo, daquele homem milionário que pegou o carro de luxo e atropelou a doméstica aqui num bairro em São Paulo. Tá livre, ficou livre muito tempo, matou outra pessoa depois. Enfim, gente, infelizmente essa é a nossa justiça do Brasil. Essa é a realidade de uma lei muito branda, porque, na minha opinião, ele não tinha que responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Alguém que bebe e pega o volante, ele assume a culpa de matar alguém. Ele assume essa responsabilidade.
Inclusive, em nota, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo informou que foi concedida a liberdade provisória ao condutor do carro que atropelou o Valdir com medidas cautelares. Não explicou mais detalhes do caso, disse que agora corre sob segredo de justiça. E aí a família sofrendo, o Valdir, um homem trabalhador, sabe, gostava de se exercitar, de correr. A gente sabe que é desaconselhável correr em rodovia, mas nada justifica aí o homem alcoolizado numa curva, perdeu o controle e matou, nem prestou socorro, foi liberado, nem pagou fiança. Ainda tem esse grande absurdo, né? Se o pobre vai lá, ele fica preso pro resto da vida. O rico? Não, o rico não. Tem um bom advogado, chega, sai pela porta da frente, não paga nem fiança. Essa é que é a realidade no nosso país. É uma tristeza, gente, uma tristeza. A gente espera que agora a família tenha algum sentimento, né, de acalento depois que saber que esse homem vai ser julgado, vai ser penalizado. Quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe, mas eu vou continuar em cima desse caso.